Olá pessoal, sou o Leandro Caligueta, bem-vindos de novo ao meu canal. Como eu informei no Instagram há um tempo atrás, ia começar uma série de vídeos falando sobre terapias holísticas, terapias alternativas. A ideia aqui é trazer um pouco para vocês que estão na busca de se autoconhecer, de entender o universo, entender tudo que está acontecendo com a gente nos últimos tempos. A ideia é essa, trazer um pouco de conhecimento para vocês, ter uma linha de raciocínio por onde começar, o que fazer, quem procurar, quem realmente é um profissional qualificado, diferenciar dessas informações que a gente vê na internet. Tem muita coisa que acaba não sendo real e acaba não sendo uma coisa muito confiável. Então a ideia é trazer realmente profissionais qualificados para que vocês tenham uma jornada tanto tranquila quanto consistente e com bastante verdade, né? Então, hoje eu estou aqui com o Ronaldo, vou introduzir agora o Ronaldo para vocês. Então, Ronaldo, prazer estar aqui, ter você aqui no canal hoje, poder falar um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Então, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal o que você faz, assim, de um modo geral, e a gente vai falando de ponto a ponto. Eu comecei yoga por volta de uns 5 anos, mais ou menos. Teve uma época que eu frequentei bastante em uma linha budista, e eu acabei encontrando uma professora de cultura indiana e ela foi explicando muitas coisas. Depois, quando eu fui buscar uma atividade mais assim para a mente, para o corpo, para integração mesmo, mente, corpo e energia, né, essas coisas, eu acabei começando o yoga. E aí virou uma aventura, né, porque começou como a cultura indiana, me levou para Hatha Yoga, e isso me trouxe também uma visão sobre astrologia, e aí parece que você entra no... É um navio sem volta, assim, né? Você só vai rio abaixo, assim. E yoga tem diferença? Tem linhas de estudos diferentes? Tem linhas de trabalho? Como que a gente diferencia? Tem bastante diferença no foco. A própria palavra yoga, né? Ela é um superlativo. Yoga quer dizer algo como combinação, ou união, religar, alguma coisa assim. Então a gente acaba limitando, né, o significado da yoga ao colocar uma palavra prévia, né, ali. Por exemplo, a Hatha Yoga, que é essa mais popular aqui pra gente do Ocidente, é uma yoga que envolve a concentração através da permanência numa postura física. O objetivo da Hatha Yoga é que você consiga manter uma posição física de forma que ela seja confortável e permanente, né? Já tem outras yogas, por exemplo, a Ashtanga Yoga, que já tem um foco muito mais físico, e aí ele busca a meditação através de um flow. Os movimentos são intensos, são sequenciados, e chegar num ponto onde a pessoa se move sem precisar se concentrar no movimento, e ela entra numa meditação dinâmica ali, né? Como quem faz Cooper, alguma coisa assim, que acaba buscando esse alívio, né? Tem outros, por exemplo, Vinyasa Yoga, onde o foco é muito mais energético, é muito mais ligado aos chakras, né? As rodas energéticas do corpo. Então, através de respiração, através de posturas mesmo de mão, nem sempre posturas em pé, essas posturas que a gente vê, às vezes que é divertido ver, né? Kundalini Yoga também tem um foco muito meditativo. Kundalini é até interessante porque é quase uma coisa semi-religiosa, existe ali toda uma conexão com um livro sagrado, com uma forma de se fazer correta, com uma vestimenta correta. Então acaba tendo muitas variações de yoga. Como você trabalha a questão de yoga? Você dá aula também? Como que é yoga na sua vida hoje? Eu trabalho assim dentro de uma pesquisa quase própria, assim, né? Lógico que tenho assim ligado a grandes professores muito sérios aqui no Brasil, mas assim buscando também algumas coisas em textos originais para formar um pouco da minha própria visão. E busco passar isso nas aulas para os alunos, né? Então, como que você enxerga hoje ministrar aulas nos tempos atuais, onde a gente não pode mais ter contato físico, tem que ser online, né? As aulas, e é a mesma coisa, a interação é
chega a aproximar do que é a aula física, né? É. O único ruim de dar aula assim, à distância, é que eu percebo, por exemplo, que algumas pessoas são mais tímidas e elas desligam a própria câmera, então eu não sei como está acontecendo a prática daquele aluno, né? Outros deixam a câmera, às vezes o cômodo não é muito grande, então eu sinto um pouco mais de dificuldade em corrigir. Aí eu busco ser muito mais detalhista na descrição do que a gente está fazendo, no porquê que a gente está fazendo, né? E em demonstrar de corpo inteiro, né? Fazendo, às vezes, a câmera um pouco mais distante, para que a pessoa que está fazendo em casa consiga ver a postura, né, que eu estou fazendo. Então, tem uma vantagem que assim, eu sinto que hoje eu dou muito mais atenção para os detalhes, porque existe aquela responsabilidade de repente, a pessoa em casa se lesionar, alguma coisa assim. Como que o yoga pode contribuir para a saúde mental das pessoas nesse momento que a gente está vivendo? Eu sei que muita gente deve procurar, mas assim como eu fico meio cético assim, como é que eu vou fazer online? Porque eu já fiz yoga praticando mesmo. Então, a princípio, acho que tem que ter um comprometimento muito grande. E o comprometimento talvez seja a parte mais difícil. Vencido aqueles primeiros 21 dias, o resto vira, né, arroz com feijão. Para quem está preso em casa, que é, de certa forma, o momento que a gente vive agora, um pouquinho mais flexível, mas ainda muito difícil, né? A yoga é uma oportunidade de você se conectar consigo mesmo em vários níveis diferentes. No nível físico, através dessa questão dos asanas, né? Das posições, que você vai se desafiando, vai descobrindo que você tem mais resistência do que você acredita que tem, porque normalmente a gente trabalha muito tempo sentado, de repente o simples fato de você esticar o corpo e manter no começo dói muito, mas daqui a pouco aquilo se torna prazeroso. Aprender até a trabalhar os órgãos internos da forma correta, aprender a respirar com o pulmão inteiro, né, diafragma, se alimentar de uma forma um pouco mais controlada. Então você vai se reconectando consigo mesmo. E aí acaba que esse momento vira uma vantagem, porque às vezes é muito difícil você abrir mão de tudo que o mundo oferece para você dar atenção para você mesmo. O tempo todo você está distraído com um novo objetivo, um novo carro, um novo celular, um novo, né, e aí de repente você fala assim, cara, agora nada disso é muito útil. É sempre a busca no exterior e não no interior. Né? E aí quando você começa a se reconhecer e perceber o quanto você é incrível, você começa a perceber que muitas vezes você parar e respirar com calma, você retoma quem você é de fato e não entra naquele desespero. Então você começa a trazer para si, de novo, né, olhar para dentro, como você falou, em vez de buscar lá fora, vamos buscar aqui dentro. Deve ter um manual, tá em algum lugar, né, escondidinho. Sim. Isso eu acho que ajuda muito, mesmo à distância. E fala pra gente qual que é o seu canal pro pessoal depois acessar, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Tô lá no Instagram como Yoga com Rô, no YouTube também, Yoga com Rô. E aí eu vou tentando integrar tudo, né? Posta no YouTube, divulga no Instagram, põe no Instagram e leva pro Facebook. Mas é sempre com esse nome, né? Yoga com Rô, que pra ficar, né, de Ronaldo mesmo. E aí vai ter umas dicas lá, a gente pode trocar uma ideia, escrever umas dúvidas, a gente vai conversando e expandindo essa rede aí. Bacana. Muito obrigado por você estar aqui hoje no canal, compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho sobre yoga, que, como eu falei no começo do vídeo, a gente acaba tendo muita informação, mas em quem confiar, né? Como que a gente faz para saber se aquilo realmente é real, é confiável. Então, obrigado por estar aqui hoje, compartilhando aqui com a gente. E vou deixar na descrição do vídeo também os contatos do Ronaldo para vocês, conhecerem um pouco mais do trabalho dele. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu! Valeu, gente.